Graças a Deus. Eu cumprimento o povo de Deus nessa noite com a paz do Senhor Jesus, amém? Amém. Eu já estava brigando ali com o pastor, irmãos. O pastor tem misericórdia de mim, pastor. Põe esse microfone na minha mão e ele, calma, filha, calma, a sua hora vai chegar. Mas nós entendemos que não foi fácil chegar até aqui, o diabo muito lutou. Mas como o pastor já disse, faço dele uso das minhas palavras nessa noite. Ele lutou, mas ele perdeu mais um, porque a vitória da igreja para a glória de Deus. Eu quero convidar a todos nessa noite. Eu preciso ganhar tempo, porque meu horário está avançado nessa noite. Eu quero que você abra comigo a palavra do Senhor no Evangelho de Jesus Cristo, que escreve Marcos capítulo 14. Enquanto você abre a sua Bíblia em Marcos capítulo 14, eu quero aqui externar a Deus o nosso agradecimento pela primeira vez assumindo essa tribuna. E digo que não é um pastor, é um pai, é uma mãe, é uma família que nós adquirimos aqui no estado em tão pouco tempo. Me recordo que no mês de fevereiro, eu ainda há poucos dias no estado, eu estive em uma vigília na Rodovia do Sol. Tinha poucos dias que eu morava no estado e eu vi este homem de Deus dando uma palavra, e naquele dia brotou um sentimento de amizade. Meu esposo estava, aleluias, não estava em casa. Quando ele chegou, eu disse para ele: amor, conheci um homem de Deus, e abrindo a nossa igreja, o nosso ministério, eu quero firmar uma aliança com este homem de Deus, e para a glória de Deus, irmãos, aleluias, hoje eu posso dizer que, aleluias, Provérbios 17, em todo tempo um amigo, e não angústia nasce um irmão. Quero parabenizar o círculo de oração Heroínas da Fé, estão lindas. Que Jesus abençoe em nome de Jesus. Está aqui também meu esposo, pastor Robert William, é o pastor mais bonito da igreja. Os irmãos podem notar, em nome de Jesus, meu esposo. Glória a Deus, amém. Fica à vontade, pastor. Está aqui também amigo, pastor Isaías, Minas Gerais Mineiro, irmãos. Ali de Aimorés, Mata 3. Estivemos pregando ali há poucos dias e Deus bagunçou o negócio para a glória de Deus. Está aí também no meio da igreja o nosso irmão Marcos, a nossa irmã Cláudia, aleluia, Carol, Letícia. Eu queria pedir a Letícia, amém, para poder assumir a tribuna aqui juntamente conosco, no nome de Jesus, porque, aleluia, também vai estar louvando ao Senhor para a glória do nome de Jesus Cristo, amém? Aleluia, glórias a Deus. Quantos estão felizes, diga amém. Amém. Quero agradecer também, aleluia, aos filhos do pastor, no nome de Jesus. Como disse, sou da família, viu, Josué? No nome de Jesus. Então, como irmã mais velha, estou de olho no nome de Jesus. Que Deus abençoe para a glória de Deus. Quando se encontraram, aleluia, pode sentar no meu lugar, Letícia? Isso, pode colocar ela para sentar do lado do pastor no meu lugar? Isso, no nome de Jesus. Quantos encontraram Marcos capítulo 14, diga amém. Amém. Glórias a Deus. No capítulo 14, aleluias, glórias a Deus, glórias seja dada ao nome do Cordeiro de Deus. Aleluias. Meu Deus. Vai dando glória a Deus aí, igreja. Capítulo de número 3, versículo de número 3. Aleluias. Marcos 14, versículo de número 3. Que nos diz assim: estando ele em Betânia, aonde? Onde Jesus estava? Reclinando à mesa em casa de Simão, o leproso. Diga comigo, Simão, o leproso. Veio uma mulher trazendo um vaso de alabastro com preciosíssimo perfume de nardo puro, e quebrando o alabastro derramou bálsamo sobre a cabeça de Jesus. Indignaram-se alguns entre si e diziam: para que esse desperdício de bálsamo? Porque este perfume poderia ser vendido por mais de 300 denários e dar-se aos pobres. E murmuravam contra ela. Mas Jesus disse: deixai-a, por que a molestais? Ela praticou boa ação para comigo, porque os pobres sente tende convosco, e quando quiserdes, podeis fazer-lhe o bem, mas a mim nem sempre me tendes. Ela fez o que pôde, antecipou-me a ungir-me para a sepultura. Em verdade vos digo, onde for pregado em todo o mundo o evangelho, será também contado o que ela fez para memória sua. Amém? Eu quero convidar você nesta noite a desocupar
as suas mãos. Desocupe as suas mãos nessa noite. Aleluia, glória seja dada ao nome do Senhor. Com as mãos desocupadas, eu quero convidar você a agarrar a mão deste crente aí na sua direita. Aleluia, agarre a mão deste crente aí na esquerda. Não abraço, levanta eu. Aleluia, glórias a Deus. Aleluia, eu prego algo que eu acredito. E eu acredito que a unção de Deus ela é transferível. Paulo, aleluia, ele exorta a igreja de primeira em sua carta em 1 Coríntios, ele diz assim no versículo 13: porque as más conversações corrompem os bons costumes. Eu acredito, aleluia, quando Paulo dizia assim, ele queria dizer, aleluia, que quando alguém ora, se ele participa muito de alguém no ambiente onde não tem oração, a tendência dele é não orar. Quando Paulo dizia isso, ele dizia assim, alguém lê muito, se ele participa de um ambiente onde não tem a leitura, a tendência é não haver leitura. Ou seja, mediante esta palavra eu acredito que a unção de Deus ela também é transferível. Se alguém entrou aqui nesse lugar seco, parado, aleluia, entristecido, quando ele pega na mão de um crente na direita, na esquerda, a glória de Deus ela é visível e sentida aqui nesse lugar. Pega na mão do teu irmão, pega na mão desse crente aí que está do teu lado, levanta a mão dele aí, levanta a mão dele aí, cabeçada na mão do guerreiro. Ó grandioso Deus e soberano Pai, ó Deus, aqui nesta noite, ó Deus, nós entramos diante da tua presença. Ó Deus, eu já estou crendo e eu já estou, Senhor, sentindo. Ó Deus, a tua presença aqui nesse lugar. Enquanto eu preto, o Senhor tem liberdade para curar. Enquanto eu preto, o Senhor tem liberdade para batizar. Enquanto eu preto, o Senhor tem liberdade para consolar. Ó Deus, aqui nesta noite a tua igreja está pronta, preparada para ouvir a tua palavra. Então nesta noite eu te clamo, fala a Deus. Eu te peço, fala a Deus. Eu lhe peço, fala a Deus. Porque a tua igreja está disposta a ouvir a tua voz. Eu ouço o barulho de glória, eu ouço o barulho de glória, eu ouço o barulho de glória. Quem tem glória da glória, quem tem aleluia da aleluia, quem tem glória da glória, quem tem aleluia da aleluia, quem tem língua estranha, receba aí a nome de Deus. Quem sente a presença de Deus aqui, a presença de Deus já inundou esse lugar. Se eu não sei de quem quer, receba. Também eu não sei por que receba aí a glória de Eu vou te dar um minuto, levanta a mão. Levanta a mão e dá um minuto de glória. Levanta a mão e dá um minuto de glória. Dá um minuto de glória. Dá um minuto de glória. Porque a glória de Deus ela está aqui nesse lugar. Aleluia, 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 aleluia. Pode tomar o teu assento nesta noite no nome de Jesus. Quem sente a presença de Deus aqui neste lugar, levante a mão para a querida e amada igreja, nós estamos, aleluias, em um dia este, em que os olhos da igreja estão voltados para as mulheres de Deus deste lugar. Estamos em um dia este, aleluias, que os olhos da criança, os olhos do adolescente, os olhos da juventude, aleluias, todos estão voltados para o que nós chamamos o departamento do círculo de oração, o departamento das mulheres que oram. E me foi passado um tema baseado sobre a vida de Ana, quando ela diz que eu, porém, tenho me derramado na presença do Senhor. E quando nós fomos orar em cima desse tema, Deus nos deu uma direção, aleluia, e o Senhor nos apontara para o Evangelho de Jesus Cristo, que segundo escreve Marcos.
Em poucos minutos eu preciso esboçar para a igreja até nós chegarmos ao capítulo 14. Quando Marcos, aleluias, ele escreve o seu livro, Marcos, na divisão do cânon sagrado, coisa de, aleluias, coisa de cristianismo, não de judaísmo. Todas as vezes que eu prego, eu conto isso, eu digo isso, esboço isso. Nós vamos, aleluias, ter como auxílio a divisão da Bíblia Sagrada. E Marcos, ele vai fazer parte do seu, ele vai ser o segundo livro do Novo Testamento. Depois de 400 anos em silêncio, Deus agora ele abre um leque sobre a sua igreja. E agora, aleluias, quem abre esse período, quem vai contar, quem vai falar, o primeiro profeta, depois do período neotestamentário, depois do período do silêncio de Deus, vai ser, aleluias, o profeta João Batista. E agora a Bíblia vai nos dizer, aleluias, coisas de teologia, como eu dizia, Marcos, ele vai participar da divisão da Bíblia Sagrada, do que nós vamos chamar de evangelhos sinóticos, Mateus, Marcos, Lucas, aleluias, e João, chamado dos 4 evangelhos da Bíblia Sagrada. Mas Marcos, aleluias, ele vai ser diferente. Marcos, ele não vai ser um homem comum. Marcos não vai ser um moço comum. Marcos vai ser aquele moço que nós aprendemos que quando agora Paulo já está pronto e Paulo ele vai fazer uma viagem missionária. A Bíblia diz que quando Paulo agora ele converte ao cristianismo, um homem por nome de Barnabé abraça Paulo. Esse moço, esse homem por nome de Barnabé, ele tem um sobrinho e o nome desse moço é João Marcos. João Marcos até então ele era um menino imaturo e aleluia, assim na flor agora, naquele fogo de fazer a obra de Deus, de fazer missão, porque os nossos corações ardem quando falamos de missões. O coração desse moço arde quando fala de missões, mas quando ele vai deparar com a realidade, ele vai sentir a saudade da mãe, ele vai sentir falta do abraço do pai, ele vai sentir falta da família. A Bíblia diz que ele vai retroceder para trás. Mas João, aleluia, João Marcos agora, ou seja, Marcos, ele vai ter agora uma experiência com Deus, ele vai ter agora, aleluia, conteúdo com Deus. E agora, aleluia, Marcos, ele resolve escrever acerca de Jesus. E é aí que brota o livro de Marcos. Eu costumo dizer que cada um dos evangelhos, assim como Mateus, assim como Marcos, Lucas e João, Marcos, aleluia, ele vai ter uma identidade diferente. Ele vai ter uma participação, como diz o bom capixaba, forte na história de Roma. Mateus, ele escreve agora para a igreja de Judá, ele escreve para os judeus. Marcos escreve para romanos. Lucas escreve para gregos e João escreve para os gentios. A Bíblia nos diz que agora, quando Ezequiel ele tem uma visão, no seu capítulo 1, no versículo 14, ele tem uma visão de um ser que tinha 4 rostos. O primeiro rosto era o rosto de leão, o segundo rosto era o rosto de boi, o terceiro rosto era o rosto de um homem e o terceiro rosto era o rosto de águia. Aleluia, esses 4 rostos, aleluia, no livro de Ezequiel, no livro do profeta maior Ezequiel, vai estar simplificando agora. Jesus é apresentado em cada um desses evangelhos. Aleluia, Marcos agora, aleluia, ele vai mostrar Jesus como boi. Aleluia, quando Marcos ele pega o papel e a caneta, ele vai escrever por um povo difícil, não que este povo ele seja menos de duro a servir, aleluia, do que gregos ou até mesmo do que, aleluia, os judeus, mas ele vai escrever agora para um povo difícil. Que povo era este? Um povo que agora não acreditava em Jesus, um povo que agora, aleluia, não aceitou a ele como Cristo e crucificou ele no madeiro. Quem era esse povo? Era o opressor dos judeus, o povo chamado romano. Mas agora a Bíblia diz, aleluia, que Marcos agora ele vai receber, aleluia, a presença de Jesus. Marcos agora ele aprende aos pés de Pedro, e quando ele aprende aos pés de Pedro, ele coloca no seu coração a intenção: eu não posso me calar, eu não posso ficar calado, eu não posso, aleluia, me omitir. Então eu vou escrever para Roma que existe um Senhor, e esse Senhor não é César, e esse Senhor não é Augusto, e esse Senhor não é Nero, e esse Senhor, aleluia, não é Adriano, e esse Senhor não é Antônio, esse Senhor não é Galério. E quem é esse Senhor? É esse que João declara no livro de Apocalipse.
teu Senhor chegou. Aleluia! Quando Marcos escreve para Roma, aleluia, aleluia, o seu livro apenas tinha um título, e esse título era Roma, o teu Senhor chegou. Em 1517, o moço por nome de Martinho Lutero, ele reforma a igreja. Diz que são 95 testes na porta do castelo, desde o surgimento da igreja através do grande reformador. O diabo tenta colocar o mundo dentro da igreja, mas ele está repreendido. Nós não somos a igreja do mundo, nós somos a igreja dentro do mundo. O mundo não está na igreja, a igreja que está dentro do mundo. O mundo não é Senhor da igreja, o Senhor da igreja, que é o Senhor do mundo. Quem acredita, quem acredita, quem acredita, quem acredita, ele levanta a mão e dá glória. Aí Marcos, ele vai pegar com precisão e ele vai dizer: o teu Senhor, Roma, o teu Senhor chegou, aleluia. Eu quero que você seja a boca de Deus, aleluia. Profetize pelo menos para 3 pessoas: o teu Senhor chegou na reunião. Profetiza pelo menos para 3 pessoas: o teu Senhor chegou na reunião. Ele não entendeu, ela não entendeu. Diga: o teu Senhor está na reunião. O dono da festa está na reunião. O dono da festa está na igreja. O dono da festa chegou aqui nesse lugar. O dono da festa chegou aqui. Cadê ele? Cadê ele? Cadê ele? Quem sente ele? Quem é ele? Quem recebe ele? Levanta a mão e dá! Aí ele vai mostrar que Jesus, ele é Senhor. Aleluia. Ele escreve o livro apenas para poder quebrar Roma pelo meio e dizer: romano, tu não manda em nada. Aleluia. A Bíblia diz que um dia uma mulher por nome meretriz, por nome Raabe, aleluia, Josué capítulo número 6, ela entende a ruína de Jerusalém. Ela recebe de Jericó, ela recebe 2 espias na sua casa. Quando ela desce aqueles 2 espias no telhado, ela diz: ei, eu sei que Jericó está tomada, eu sei que não tem mais jeito para Jericó. Um daqueles espias ouviu ela com precisão e ela diz: eu sei que o teu Senhor manda no céu e manda na terra, ele é dono de tudo. Aleluia, aleluia, aleluia. Pega na mão desse irmão, dá um sacode nele, dá um sacode nele. Diga: o teu Senhor é o Senhor de tudo. O teu Senhor é o Senhor do problema, também da solução. O teu Senhor é o Senhor da enfermidade, mas é o Senhor da cura. O teu Senhor é o Senhor da aleluia, da dificuldade, mas ele é o Senhor da vitória. Ele é Senhor, e eu sei aqui nesse lugar. Aí Marcos, João Marcos, a história nos diz que ele recebia, a mãe de João Marcos recebia muitas reuniões, aleluia, dentro da casa dele. João, ele vai aprender de Cristo, mas ele não vai ser uma testemunha ocular, mas ele não vai se calar. Aleluia, glória a Deus, porque tem muita gente que tem que pegar para poder saber se é verdade. Aleluia, tem muita gente que tem que ver para saber se é verdade. Aleluia, glória a Deus. Enquanto muitos historiadores e estudiosos na época de João, aleluia, na época de João Marcos, aleluia, não escreveram porque não viram. Ele escreve porque ele tem certeza de que verdadeiramente Jesus é o Senhor. Aí ele vai escrever coisas que vai me fazer apegar a este moço. Porque quando João Marcos escreve o seu livro, ele não era um velho de 100 anos. Ele não era um velho, aleluia, glórias a Deus, de 500 anos, não. Aleluia, ele ainda é moço. Mas olha o que este moço vai nos contar. A Bíblia diz que ele ouve de Pedro e ele compila para a história. E ele crava isso na história, aleluia. Glória seja dada ao nome do Senhor. A história nos diz que agora Jesus, ele vai entrar na casa de um moço por nome Simão o leproso. Qual é o nome do moço? Simão leproso. Não, eu não ouvi. Qual é o nome do moço? Simão leproso. Não, diga forte. Qual é o nome do moço? Simão leproso. Este Simão o leproso, deixa eu te verbalizar algumas verdades acerca de Simão. Este moço, ele vai
ele se apresentava novamente, aleluia, constatada a lepra agora, ele teria um ofício fúnebre em vida e era mandado para o leprosário. A história nos diz, a história nos afirma que esse nome, por nome de Simão, ele estava no leprosário tomado pela lepra. A lepra tomava tudo, queridos, tomava cargo, tomava nome, tomava família, tomava pele, tomava beleza, tomava vida na pessoa. Mas um dia a notícia entra dentro do leprosário e a notícia é alarmante, porque a notícia chega dizendo: existe um homem, existe um Senhor, que ele está limpando até leproso. Chegou alguém na terra, aleluia, glória a Deus, que ele limpa até leproso. Deixa eu te dizer, esse alguém já chegou aqui, ele é Jesus, ele é o Deus. Quando a notícia chega, Simão não se cala. Simão agora ele vai vencer o obstáculo e ele vai agora procurar Jesus. Procurando a Jesus, ele vai encontrar a cura da sua lepra, porque verdade é, irmãos, verdade é, obreiros, aonde Jesus está, alguma coisa tem que acontecer, Senhor. Aonde Jesus está, alguma coisa tem que acontecer. Simão encontra Cristo e encontrando Cristo, ele vai encontrar a restauração, ele vai encontrar a cura, ele vai encontrar a vida, ele vai encontrar, aleluia, a esperança. A Bíblia diz que depois que Jesus cura esse moço nunca mais vai esquecer a face de Cristo. Esse moço nunca mais vai esquecer a fala de Cristo. Esse moço nunca mais vai esquecer quem era Cristo. Aleluia, glória a Deus. Levanta a tua mão que eu vou profetizar. Depois do que Deus fizer aqui nesta noite, nunca mais você vai esquecer desse teu Senhor. Depois daquilo que tu receber aqui, nunca mais você vai esquecer dele. Quem acredita, diga glória a Deus. Simão não esquece, porque nós irmãos, aleluias, a nossa memória, aleluias, ela tem duas repartições: a memória que esquece e a memória que guarda. Deletamos o que queremos, o que nos faz sofrer, o que nos faz chorar, e sempre guardamos as coisas boas ou vice-versa. E esse homem, ele vai resolver guardar o melhor episódio da sua vida. Ele vai resolver guardar a face de Jesus. E quando ele resolve guardar a face de Jesus, ele diz: eu não posso ficar calado. Aleluia, eu tenho que fazer alguma coisa para ele. Eu preciso esboçar alguma gratidão para ele. E quando ele resolve esboçar a gratidão, ele resolve dar um jantar. Ele resolve preparar uma mesa. Mas essa mesa, aleluia, não era para o homem. Essa mesa é para o Senhor que o curou. E ele agora prepara um jantar, aleluia. E quando ele prepara esse jantar, aleluia, glória a Deus. Imagine, pastor Robert, aleluia, Jesus, o maior curador da sua época. Imagina o pastor Alexandre, Jesus, o maior pregador da sua época. Aleluia, de repente vaza a notícia que Jesus estaria na casa de Simão, o leproso. A Bíblia diz, aleluia, glórias a Deus, que era convidado apenas Jesus e os discípulos e mais alguns. Mas verdade é, queridos e amados irmãos, aleluia, por mais que Simão ele lutou e ele relutou para que ninguém ficasse sabendo que Jesus estivesse na reunião, isso seria impossível. Aleluia, glória a Deus. Eu vejo Jesus, aleluia, como uma candeia. Não tem como se esconder uma candeia debaixo da cama. Não tem como se esconder
Fica de pé, filha, no nome de Jesus. Isso, é de trás, é de trás. Aleluia! Eu não ia bacia, mandará. Eu vejo Jesus na tua vida. E embora, aleluia, alguns até mesmo dentro da tua casa não consigam enxergar a presença dele com tamanha autoridade, eu vejo um guerreiro na tua vida. E Deus manda lhe dizer, eu vejo a olho nu, e o Senhor está lhe dizendo, esta prova também vai começar a ver Jesus na tua vida. Moça, eu não sei o que está acontecendo, mas eu vejo você simplesmente decidida a parar. Eu vejo você decidida depois da festa. Eu não vou negar antes da festa, mas depois da festa eu vou tomar um rumo diferente. Olha, mulher, Deus manda lhe dizer desta maneira: quem te plantou na terra foi Deus. Quem te colocou, aleluia, como atalaia foi Deus. Eu vi, aleluia, na mão de um homem de branco na tua frente. Eu vi uma espécie de um megafone. Eu não entendi. Eu dizia: Deus, o que é isso? E Deus me dizia: Adriana, diga para ela, aleluia, que aonde ela não vai, eu, Senhor, levaria a voz dela. Aonde ela não chegar, aonde os pés dela não chegar, a voz dela irá, porque eu, Senhor, a levantei, e eu, Senhor, estou dizendo: o tempo da prova acaba hoje, é tempo de anunciar a boa nova. Tem dia que tu não entende, a mente trava, a boca trava, e o diabo lhe diz assim: Deus parou de falar contigo. Mentira do diabo. Deus está lhe dizendo nesta noite: te prepara, que aquilo que parecia ser o final vai ser o começo de uma nova história para outra família. Toma peça para a glória de Deus. A glória a Deus aí, a glória a Deus aí, a glória a Deus aí. Aleluia. Glórias a Deus. Quem pode dar glória ao nome de Jesus? Não. Quem pode levantar a mão e dizer glória a Deus? Deixa eu perguntar uma coisa: onde é que tem Jesus aí? Levanta a mão e dá glória a Deus. Ele não consegue, aleluia, esconder Jesus. Aleluia, glória a Deus, aleluia. E a notícia vai andando, vai andando, vai andando, vai andando, vai andando, vai andando, vai andando. E olha onde que a notícia vai chegar. A notícia vai chegar em um lugar desprezível. A notícia vai chegar em um lugar onde todos os desprezavam. Sabe que lugar era esse? Em um prostíbulo. Aleluia, glórias a Deus. Ei, irmãs, aleluias, ei, obreiros, ei, igreja, aleluias. O lugar pode ser
dia já passou. E Simão não teria coragem de colocar ela para fora. Turamassuia mandararraia. Porque eu quero que você me entenda. Nós, na maioria das vezes, vamos procurar alguém que um dia tenha passado algo parecido conosco. Porque esse alguém vai entender as nossas dores. Você já viu que todo pregador se identifica com o pregador? Aleluia, fala a mesma língua. Não, olha, é assim, é dessa maneira. Deixa eu te mostrar esse versículo. Aleluia, glória a Deus, é sempre assim. Então aquela mulher, ela entende a dor de Simão e ela crê que Simão vai entender a dor dela. Aleluia, ela diz ali, ninguém vai me pôr pra fora, mas ali alguém vai me segurar na mão e vai dizer, ele fez na minha vida e ele vai fazer na tua, para a glória de Deus. No lugar que nós somos amados, no lugar que nós somos respeitados. Difícil é quando você tem que colocar o pé na casa do inimigo. Aleluia, bicho, colocar tapete vermelho para ele, saber que ele está querendo a tua derrota e tu olhar no olho dele ainda e profetizar vitória. Aquela mulher estava dentro da casa do inimigo. Aquela mulher estava dentro da casa do inimigo. Mas missionário Adrianinha, você acabou de dizer que Simão, eu não digo de Simão, eu digo dos convidados que estavam na casa. Eu digo dos convidados porque a verdade é, aleluia, se 7 classes que seguiam Jesus, eu quero intitular, aleluia, apenas 2. Eu quero intitular primeiro aqueles que iriam para buscar defeito. Aleluia, sempre tinha alguém no pé de Jesus para procurar defeito. Aleluia, glória a Deus. Sempre tem aquele que vai dizer, a sandália não combinou com a roupa das irmãs ficou feia, o louvor ficou difícil, mas eu tô pouco me importando com essa raça. Eu sei que a segunda classe chegou aqui, seus adoradores, os adoradores, os adoradores, os adoradores, os adoradores. Chega alguém aqui, levanta a mão e glória. Ela entra sem ser convidada. Porque, como eu já disse aqui, entrar aonde você é querida é muito fácil. Turava cheia, mandararraia. Comer a comida que você gosta é a melhor do mundo. Eu quero ver você comer giló, sendo que você detesta giló. Aleluia, comer lasanha desce fácil, difícil é descer a jurubeba. E aquela mulher, ela não vai se calar, aleluia, ela vai dizer, não é ele que precisa de mim, sou eu que preciso dele. Não, eu vou te dar um motivo para você dar glória mais forte. Aleluia, glória a Deus. Tem gente que entrou aqui nessa igreja achando que está fazendo um favor para você, viu, irmã Patrícia? Tem gente que entrou aqui achando que está fazendo um favor para o pastor Alexandre e ei, crente. A igreja não depende do conhecimento do homem, a igreja está na dependência do Espírito Santo de Deus. Não somos nós que dependemos, só ele que depende de nós, é nós que dependemos dele. Deixa eu perguntar, cadê quem depende dele, quem depende da glória, quem depende de Jesus, aí joga a mão na glória. Aleluia. Esse senhor de rosa, blusa rosa, levante a mão. O senhor entrou aqui dependendo de Deus. E eu louvo a Deus por isso. Homem, eu sei que na vida o Senhor já teve muitas perdas. Foram difíceis prosseguir quando perdeu. Mas Deus, Ele manda lhe dizer dessa maneira, te prepara.
porque aquilo que vem não é comparado com aquilo que tu perdeu. Homem, eu não sei qual é o teu propósito com Deus, eu sei do propósito de Deus contigo. E o propósito de Deus é de te fazer um homem de Deus, um obreiro dentro da casa do Senhor. Homem, eu não sei qual é o reboliço de Deus, mas assim manda-lhe dizer o Senhor: da tua casa brotarão pastores, da tua casa brotarão obreiros, da tua casa brotarão levitas, da tua casa brotará gente boa, gente de Deus. E Deus manda lhe dizer aqueles que olharam com um olhar amargo, dizendo: só vai sair gente ruim, só vai sair prostituta, só vai sair bandido. Vai ter que levantar a voz e dizer: eis ali um lar onde o Senhor abençoou. Toma posse da tua vitória para a glória de Deus. Quem pode levantar a mão e dizer glória? Aquela mulher entra sem ser convidada. Sabe por quê? Aleluia, glória a Deus. Porque todos aqueles que precisam de Jesus, eles não dependem de convite para poder cultuá-lo ou adorá-lo. Todos aqueles que dependem de Jesus, aleluias, glória seja dada ao nome do Senhor, eles entram até mesmo sem serem convidados. Aleluia, glória a Deus. Tem gente, aleluias, que diz assim: eu só vou no culto se eu for pregador, eu só vou no culto se eu vou fazer parte da equipe do louvor, aleluia, eu só vou cantar no círculo de oração se eu vou cantar no microfone. Não, eu só vou, aleluia, cooperar na igreja se eu vou abrir. Esse tipo de gente, a igreja está cheia, o culto está precisando de adoradores, alguém que não é visto, alguém que não é lembrado, mas alguém que está fazendo a diferença porque está adorando o nome do Senhor. Ela entra sem ser vista, e quando ela entra sem ser vista, aleluia, glória a Deus, ela não vai em nenhum dos discípulos, ela não vai no futuro pastor da igreja Pedro, aleluia, ela vai no pastor da igreja Jesus Cristo de Nazaré. Se você entrou aqui nessa igreja esperando algo de mim, ou do pastor, ou dos obreiros, aleluia, tu vai sair da mesma maneira que tu entrou. Mas se tu entrasse aqui nessa noite esperando alguém dele, aleluia, tu vai sair daqui cheio para a glória de Deus. Ela vai direto em Cristo, e quando ela vai para Cristo, aleluia, glória a Deus, ela não tem nada nas mãos, ela não tem nada nas mãos. Ela não diz: eu não entendi, ela não tem nada nas mãos. Mas a Bíblia diz que ela tinha consigo um vaso de alabastro. Deixa eu explicar para você o que era o vaso de alabastro.
alguém que não é convidado, alguém que não é lembrado, alguém que não está no cartaz em multidão da igreja dizendo assim, é ela que vai aparecer como a carta surpresa. Aí ela chega, aleluia, glórias a Deus, e ela chega com aquilo que ninguém chegou. Eu sei que tem crente que subiu essa escada, eu sei que tem crente que pegou o seu carro, eu sei que tem irmãos aqui do círculo de oração, aleluia, glória a Deus, que chegaram aqui, mas não vieram para poder ter mais um culto ou mais uma festa. Elas entraram, nós entramos aqui dizendo, esta é a minha oportunidade. Ela vai tirar, e quando ela tira, causa espanto, aleluia. Dá um sacode nesse crente e diz, o teu glória espanta o inferno. Não, dá um sacode nele e diz, quando eu estou na glória, o inferno fica doido. Levante a mão então e dá glória, levante a mão 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 e dá glória. Esse é teu culto, mulher, esse é teu culto, obreiro, esse é teu culto, obreira, essa é tua oportunidade de adorar. Ela entra e ela vai surpreender a todos, porque ela não faz o que os demais fazem. Adorador que é adorador, ele sempre vai ter algo para surpreender. Aleluia. Glória a Deus. Adorador que é adorador, ele sempre vai ter algo para surpreender. Surpreender. Porque Deus, pastor Alexandre, já está cansado desse cultinho, dessa cantarola. E canta, canta e mexe com o esqueleto e não mexe com a alma. Aleluia, Deus já está cansado, aleluia, da glória quando quer, da aleluia quando sente. Não, crente, aleluia, glória a Deus. Você tem que entrar aqui para poder fazer a diferença. Ela entra e ela traz o que ninguém traz. Aí ela aproxima do mestre. Quando ela aproxima do mestre, ela vai pegar aquilo que ela tem nas mãos. Como eu disse, o vaso de alabastro ele era selado. Não tinha como olhar e dizer assim, olha, eu vou usar metade hoje e amanhã eu uso metade. Não, olha, eu vou usar metade, a outra metade eu vou dar para os pobres para ninguém murmurar. Aleluia, não, eu vou usar metade e a outra metade eu vou guardar, porque depois desse culto a minha vida vai mudar, então eu vou ter que comprar uma casa nova, uma roupa nova, eu vou ter que comprar roupa para cantar no círculo de oração. Não, irmão, aquela mulher ela quebra o vaso, aleluia, glória a Deus, e ela vai derramar o que ela tem. Ela não derrama no fariseu, ela não derrama, aleluia, nesse irmão leproso, ela não derrama nos discípulos, ela vai derramar em quem? Ela vai derramar o que ela tem em Jesus. Ela vai derramar o que ela tem em Jesus. Ela derrama o que ela tem em Jesus. Não ouvi, ela derrama o que ela tem em Jesus. Então levanta o que você tem aí e derrama na presença dele para a glória de Deus. Levanta o que você trouxe aí e derrama na presença dele. Levanta o que você trouxe e derrama na presença dele. Porque ele está aqui nesse lugar. Meu horário está avançado, eu quero que você se coloque de pé no nome de Jesus. Eu não quero massacrar os irmãos, até tanto porque amanhã pela manhã eu tenho um compromisso. Eu quero você aqui nessa noite. Não, você não entendeu. Eu quero que você saia do seu lugar e eu quero você aqui nessa noite. Aleluia, Jesus. Isso, saia do teu lugar. Se é para murmurar, fica aí. Se não tem nada para dar, fica aí. Mas se veio com alguma coisa nas mãos, vem cá, porque hoje você vai derramar nos pés de Jesus. Eu quero pedir um círculo de oração que no nome de Jesus me ajude. Retire essas cadeiras, porque eu quero um círculo de oração aqui também no nome de Jesus. Aleluia.